Olá! Viajantes! Viajeiros! E arvorezinhas! Do nosso coração! Tudo bem com vocês? Tudo bom! Bom, hoje a gente vai falar sobre... Hoje eu que não sei muito bem. Hoje nós vamos falar sobre se essa for a sua primeira viagem de avião, o que você deve fazer. Isso é bom. Dicas para quem está indo viajar de avião, mesmo que não seja a primeira vez, para você não se enrolar dessa vez. Já vi que teremos discordâncias. Será? É. Existe essa possibilidade. Vamos chegar lá. Mas assim que é legal. E hoje eu tentei fazer um penteado e dá pra ver que a coisa não ficou muito boa. Mas quem sabe eu consiga aprender e nos próximos vídeos eu trago aqui alguma experiência positiva. O que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas eu queria mostrar a benção que eu decidi inventar. Então, chega de delongas, vamos começar esse vídeo. Primeiramente, eu quero falar sobre o check-in, porque tem muita gente que chega lá no aeroporto Para fazer check-in. e faz check-in lá. Bom, você não precisa fazer check-in no aeroporto. Existe Early check-in. o early check-in, exatamente, que você faz direto pelo seu celular. E aí você chega lá no aeroporto, tem umas maquininhas onde você consegue imprimir tudo bonitinho. Só para que o pessoal entenda, check-in, na verdade, ele é uma confirmação da sua reserva no avião. Então, muitas das empresas, elas te vendem a passagem, mas como muita gente desiste, tem diversos problemas que acontecem antes do voo, você precisa confirmar que você está naquele voo, para que a empresa possa organizar melhor o voo. Então, essa confirmação geralmente é feita ali no aeroporto, mas pode ser feita antecipadamente. E é muito mais fácil, né? Porque daí tem gente que pega fila, tem gente que não vai na maquininha, enfim. Tem uma série de questões. Então, pelo seu celular fica muito mais fácil, muito mais rápido. Você não perde tempo. E aí, chegando já no segundo ponto, que esse eu acho que é o ponto que a gente mais vai divergir. Será? É sobre as bagagens. O que acontece? Antes, a maioria das empresas tinham pacotes onde você tinha um determinado limite de peso onde você podia carregar ou não. De forma geral, algumas empresas têm um padrão de um determinado peso do qual elas aceitem que você embarque com a sua mochila dentro do avião. Então eu já diria que aí é um ponto onde a gente iria divergir bastante. Já já nós vamos falar sobre o tópico das malas que você acaba despachando, mas falando sobre a bagagem de mão, eu particularmente iria só com a bagagem de mão e com uma bagagem bem enxuta. Porque o preço para o peso excedente que você vai levar costuma ser bem caro. Existe inclusive uma medida, uma caixinha que eles usam para aferir o tamanho da sua mala no momento em que você vai embarcar. Uma vez uma comissária de bordo, inclusive, queria criar um problema com a gente na hora de embarcar, porque estava dizendo que a mala estava excedendo o tamanho, mas não estava. Coube praticamente assim, no limite exato da malinha encostar no chão. Então é bem provável que se a sua mala tiver um pouquinho, uma moeda a mais excedente, eles vão te querer cobrar por peso excedente. Então é importante tomar cuidado com a sua bagagem, prestar bastante atenção nas medidas que eles têm, porque eles vão conferir, e no peso da sua bagagem de mão. Confere isso direto já pelo site, quando você for comprar a passagem, para você não ter estresse lá na hora. Falando ainda sobre a bagagem de mão, cuidado com o que tu vai levar ali dentro. Sim. Acho que a gente não precisa nem falar que objetos cortantes são jogados fora naquele momento ali de passar no raio-x, na hora que vai ver tudo para você poder entrar, né? Mas tem a questão dos líquidos, do gel, a questão da pasta. Você tem que se atentar ali ao limite. Geralmente são 500 ml. Então não adianta tu querer levar um shampoo de 1 litro, um condicionador de 1 litro, um perfume, porque não vai rolar. Tá bom que perfume de 1 litro é coisa pra raio, eu nem sei se dá conta, né? Isso. Tem um limite. Mas tem um limite. Então não queira perder as suas coisas por falta de informação. Aqui você vai ter todas as informações e se você precisar de outras mais, tem no site sempre que você vai fazer a sua compra da passagem ou procura lá no nosso Pai dos Burros que você vai encontrar. Não passe aperto. E por mais que pareça bem lógico, não é tão simples assim. Baseado na nossa experiência, a gente já viu a caixa onde fica armazenado ali os itens onde a polícia acaba apreendendo o que você vai entrar para os aviões. E a quantidade de itens que tem ali a gente não acredita. Então, às vezes, por exemplo, itens que não são cortantes, mas como um tchaco, por exemplo. Alguém pode entender que isso não é um objeto que faria... O que é um tchaco? Um tchaco é um objeto de artes marciais que você usa, que tem no karatê, por exemplo. Então, talvez a pessoa ache que isso não vai fazer diferença, mas para eles pode ser uma arma de mão. Então, o ideal é que você leve realmente o mínimo possível dentro do avião. Garfo. Tem muita coisa que vai ficar barrada ali na hora de você entrar para dentro do avião. Cortador de unha. Que não entraria. Tá, e aqui agora entrando já no tópico que eu acho que a gente mais vai divergir de fato, que é a questão da bagagem que você vai despachar. Por que eu diria que há uma divergência? Porque pro meu modelo de viagem, se eu estivesse viajando, por exemplo, sozinho,
Pra mim, a mala, a mochila que eu vou levar é o suficiente para fazer a viagem inteira, de fato. Agora, ainda mais, eu vou dizer por quê, baseado nos preços que a gente tem que pagar. A maioria das empresas agora, por exemplo, está mudando o formato de cobrança dessas bagagens. Antes você tinha um limite que você podia despachar, um limite de peso que você podia despachar. Agora não, as empresas, para poder conseguir fazer um pacote de passagem mais barato, a passagem é vendida de fato só a bagagenzinha de mão que você vai levar dentro do avião. Então, qualquer coisa que você vai despachar, agora estão cobrando um preço bem salgado. Então, por exemplo, uma média para voos internacionais é de $100 para despachar a ida e $100 a volta. Com o preço do dólar, que já está aí acima dos R$6, então seriam R$1.200 que você vai pagar para levar uma mala dentro do avião. Com R$1.200, isso mesmo, se for em euro, em dólar, que você vai trocar para o lugar que você vai, eu compro roupa para passar uma semana ali tranquilo. Então, uma semana? Sim, então eu diria que baseado nisso, da divergência, porque ali é sempre focar na estética, de uma roupa mais bonitinha e tal. Eu não, eu tenho certeza que eu me garanto, com R$1.200, passar uma semana, porque você vai em brechó, você vai ter roupa extremamente nova, bem cuidada e barato. Você vai conseguir comprar roupas em promoção. Eu comprei roupa na Argentina, uma blusa de time que ela achou horrível, por R$1.000. Ué, eu comprei calça jeans assim, por R$1.000. R$5. E aquelas roupas pra mim eram de monte, assim. Eu falei com ela, olha, não vamos perder a oportunidade, porque a esse preço a gente não vai encontrar nem no Brasil. Então, é uma questão de você encontrar promoção, e provavelmente você não vai achar aquilo que você quer como estética, para tirar fotos, para Instagram. Mas para mochileiro que quer fazer a viagem com menor custo e viajar bastante, eu iria vestido de galinha pintadinha, de Mickey. Mas eu iria tranquilamente. Vamos colocar nosso pijama de Lilo e Stitch. Sim, e eu faria essa viagem. Então, entre pagar para levar uma roupa que eu tenho aqui no Brasil, que provavelmente não vai servir porque não serve, principalmente se você for para um ambiente muito frio, as roupas que a gente usa aqui não aguentam, você vai ter que comprar roupa de frio. E se você comprar uma roupa de frio aqui, além de você pagar caro, ela vai ser muito pesada e volumosa, então não vale a pena. Eu diria que eu não iria com nenhuma bagagem mais despachada, iria com esse dinheiro guardado no bolso para chegar lá e ter o prazer de fazer compras. No brechó, é claro. Bom, não sei se a galera queria que a gente divergisse ou a galera queria que a gente concordasse, também não sei a sua opinião sobre isso, mas eu tenho que concordar com ele, dessa vez eu não vou discordar. R$1.200 para mim é muito dinheiro e eu não levaria as roupas que eu já tenho. Mas quando eu disse divergia, porque ela provavelmente ia focar em roupas mais bonitas. Algumas roupas ela não usaria. Eu usaria qualquer uma, isso eu tenho certeza que ela não faria. Talvez, mas com R$1.200 eu acho que eu prefiro comprar outras roupas e ainda vai sobrar dinheiro pra gente comer, coisa que eu adoro fazer, do que eu simplesmente pagar isso por roupas que eu já tenho e ainda ter que comprar uma mala pra poder viajar, porque se você não tiver, ainda vai ter que comprar uma mala. E mala não é barato. E existem vários países e cultura que já estão desenvolvendo essa ideia da troca de roupa de fato. Os brechóis hoje já não são o que eram antigamente, em que você pegava só resto de roupa. Então, assim como vai ter muita gente que vai pra lá, vai comprar roupa, e quando voltar vai preferir deixar lá do que trazer, porque senão vai ter que pagar os $100 de novo, você vai ver muitos desses lugares com roupas extremamente novas. Você vai pagar preço de aluguel. Sobre a questão do portão de embarque, tem muita gente que acaba tendo dúvidas. Bom, no seu cartão de embarque vai ter lá o portão que você vai precisar pegar. No telão vão ter aquelas várias linhas, voos de todos os lugares, né? Tem a parte de embarque e a parte de desembarque. Você olha lá a parte do seu embarque e foca sempre ali. Podem mudar o seu portão de embarque. Muda bastante. Acontece assim, nos 5 minutos. Sim. Faltando 5 minutos eles mudam e você tem que correr. Então fica sempre de olho e principalmente escuta, porque eles também anunciam lá no megafone, microfone, sei lá como é que eles fazem. Mas eles anunciam, então presta muita atenção aos sinais sonoros e olha sempre o telão para você não ficar perdido. Mas eu indico que você já esteja perto lá do seu portão para você não ter que ir lá nos últimos minutos perder a hora e sair correndo. A dica que eu daria aqui, que eu acho que é muito importante, e é mais fácil do que parece, além de divertido, é você conhecer o aeroporto. A maioria dos aeroportos, por mais que pareça difícil compreender, é uma coisa muito fácil. Basicamente, existem duas áreas, internacional e nacional, voos domésticos e internacionais. E você entender onde ficam esses portões por número é muito mais fácil para você, estando dentro do aeroporto, entender para você se localizar. Quando você chega no Internacional do Rio, por exemplo, você sabe onde é a área de embarque e desembarque nacional, embarque e desembarque internacional. Então, às vezes, mesmo que o portão mude, ele não vai mudar de área.
Você sabe em que setor você está. Então, provavelmente, se você desembarcar de táxi fazendo um transfer num país onde o aeroporto é muito grande, é importante que você saiba onde você está. E daí você consegue se localizar e saber para onde você vai sem precisar, na hora, tentar, num outro idioma, pedir dica para alguém. Então, é fácil você olhar isso na internet, olhar o aeroporto. Até tem passeio pelo Google Earth. Você consegue analisar o aeroporto e entender onde você está. Essa é uma dica. Conheça o aeroporto. É uma dica muito boa. E aqui já fica uma dica. Às vezes, mesmo voos internacionais acabam sendo mais curtos do que voos nacionais. Eu dou exemplo, Alemanha-Londres, que atravessa o mar, mas é um trecho bem pequenininho. E no Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, é uma viagem gigante. Então eu digo isso porque os voos que são curtos, geralmente eles não têm comida. Então é importante que nos voos curtos você se informe, procure saber se o seu voo tem comida ou não. E é importante que você leve comida. Porque por mais que o voo seja curto, como você precisa estar muito tempo dentro do aeroporto, e se você tiver atraso no transfer, alguma coisa assim, algum problema ali, na hora de entregar os documentos, você vai passar aperto. Então leve sempre um lanchinho. Dentro do aeroporto e dentro da aeronave não é baratinho de se comprar. Não, é um susto. Com relação ao passatempo, quando o voo é curto, até que a coisa não é tão ruim, né? Você ficar 1 hora ali dentro sem fazer nada, beleza, né? Não é tanto assim. Mas quando o voo ele é um pouco mais longo, é sempre indicado que você tenha um livro, música baixada, série baixada no seu celular. Por quê? Pode acontecer de que o Wi-Fi lá da aeronave não esteja funcionando ou que a aeronave não tenha Wi-Fi. E daí você vai estar lascado sem poder fazer nada. Então lembre-se disso e leva seu fone de ouvido, porque às vezes eles até têm os televisores, mas pode acontecer de não ter fone. Algumas empresas já dão até um fonezinho bem simples, mas a qualidade é bem ruim. Não tem um fone. O tempo de chegada no aeroporto geralmente é indicado de uma forma bem comum entre voos internacionais para 3 horas e para voos nacionais 2 horas. Mas eu indicaria, nós já fizemos algumas viagens assim, chegar com bastante antecedência de forma folgada. Quem costuma viajar sempre e já conhece o aeroporto, às vezes até arrisca chegar um pouco mais tarde no aeroporto. Mas eu mesmo conhecendo, prefiro chegar bem antes, porque os problemas que podem acontecer são gigantes. E se você às vezes atrasar 5 minutos que seja por qualquer problema, você simplesmente vai perder o voo. E esses problemas eles podem estar desde documentação, desde abordagem, desde um acidente, um trânsito, algo engarrafado, tem um monte de coisas que podem acontecer e fazer você perder o seu voo. Então, além dessa questão que eu falei antes, de você conhecer o aeroporto, saber onde são os portões, estar tranquilo para você não precisar chegando correndo e procurar o seu voo, procurar onde é o telão, é importante que você tenha esse tempo para você se familiarizar, para você relaxar, para você principalmente fazer parte de imigração com mais tranquilidade, para não chegar ali eufórico e responder alguma coisa errada. Então, eu diria que pelo menos 4 horas para ambos os voos, seja ele internacional ou nacional. Óbvio que nacional tem um pouco mais de tranquilidade, porque você vai falar o idioma, não tem essa parte de imigração, mas eu diria que pelo menos 4 horas. Eu chegaria com bastante tranquilidade aí, com 5 horas antes no aeroporto, que eu estaria tranquilo para fazer os procedimentos de forma mais normal. É melhor pecar por excesso do que perder o voo, né? E lembre-se do que o Anderson falou antes, tem a sua comidinha. Sim. E tem uma dúvida muito comum entre as pessoas, principalmente algumas que a gente até conhece, que é a questão da documentação. Você está indo viajar? O que eu tenho que levar? Bom, aqui no Mercosul, a gente pode fazer a viagem só com a identidade, mas ela tem que estar aí naquele limite de 10 anos. Se ela estiver acima disso, não é muito legal, né? Aí daí você precisa renovar a identidade e levar ela direitinho. E se ela estiver em maus estados, nem pensa, tá? Porque não vão te aceitar lá. Agora, se você vai fazer uma viagem fora do Mercosul, é o passaporte, não tem o que fazer. Você vai ter que usar o seu passaporte, olhe a sua validade para você também não perder tanto para ida quanto para volta, porque às vezes está num curto período, aí você fala, tá dando, mas aí você chega lá e como é que volta, né? E venceu, já era. E tem mais um documento que eu recomendo você levar, que é muito importante para quem quer alugar carro, que é a CNH. Muitos países aceitam a nossa CNH e deixam a gente dirigir. E isso pode economizar tempo na sua viagem. Não vai economizar tanto dinheiro, talvez, depende do quanto você vai querer andar. Mas isso pode te economizar muito tempo. E para quem quer ter essa experiência, é melhor você chegar lá com ela do que você não ter e depois querer dirigir e não poder. Eu diria que mesmo se você não pretender alugar um carro lá, é importante que você leve, porque você pode ter uma oportunidade. Você pode conhecer alguém, você pode conhecer um amigo, algum dono de hotel, algum dono de pousada que queira por algum motivo te apresentar a cidade e te permita usar o carro. E você vai perder uma oportunidade.
Até porque ali também tem o nosso CPF, nossa identidade, tem tudo, né? Daí Facilita. é bom, é bom. Então aqui vai mais uma dica importante que é sobre as roupas. Como eu estava falando sobre as roupas de frio, se você for para um lugar que seja relativamente frio, não precisa ser tanto, uma dica é que você já leve no corpo. Principalmente porque essa dica é uma dica composta. Nos voos longos, o avião costuma ser muito frio. Então é importante que você leve roupas confortáveis. Isso não quer dizer que você precise levar aqueles jaquetões extremamente apertados. Mas entenda que durante o avião é como se você estivesse indo dormir no seu quarto. Então, de fato, você precisa levar calçados confortáveis, roupas que não te apertem. É bom você levar um travesseiro. Então é muito comum ver as pessoas em voos longos, principalmente em primeiros voos, que usam bota, que usam cintos apertados, que usam apetrechos, cordão, essas coisas, e durante o voo isso acaba atrapalhando muito. Baseado em experiências de quem já ficou muito incomodado com itens que acabam te atrapalhando mais do que ajudando, não precisa nem ser aqueles travesseiros que o pessoal compra, porque isso é mais estético. Um travesseirozinho mesmo, ali alguma coisa bem leve. Calças que não sejam tão apertadas. Você pode ir até de calças meio que moletom, isso não é problema nenhum para quem está atravessando no avião. Seria o ideal, inclusive, mas se você acha muito antiestético, procure levar roupas confortáveis. Tente usar essa roupa em casa para ver se ela não vai te marcar, não vai te apertar, porque num voo de 12, 13, 15 horas, isso pode se tornar um terror para você. Até porque as cadeiras econômicas geralmente são bem apertadas e você não tem posição para ficar se mexendo muito. Então, jamais use roupas que te atrapalhem. Eu diria até mais. Dentro do banheiro do avião é um negócio assim, uma cápsula. Se você tiver com uma roupa muito apertada ou muito difícil de tirar, você vai ter muita dificuldade lá dentro. Então essa é mais uma razão para você estar confortável. E aí, como eu disse, esse era o nosso ponto de divergência. Eu iria de pijama para o aeroporto tranquilamente para viajar para onde fosse. Não acredite que você está indo para Disney. O voo realmente não é confortável. Mas é uma das melhores sensações que eu posso dizer assim, viagem de avião, porque é muito gostoso. Claro que uma viagem como a gente já fez aqui, daqui para a Alemanha, que são 12 horas de voo, 13 horas de voo, chega uma hora que tu cansa de ficar sentado, né? Você fica andando para lá e para cá no corredor. Mas, é uma sensação maravilhosa. Eu diria que são duas sensações, né? A primeira, óbvio, que é a mais marcante de todas, que é a decolagem, que realmente é muito intenso, seja ela qual viagem que for, porque é o momento em que o avião tá ali acelerando ao máximo e travado para decolar, e ele dá uma arrancada, uma aceleração, que é uma coisa incrível até o momento que ele, de fato, decola, sai do chão. Só que depois você só vai ter essa alegria no pouso novamente. É o momento em que você vai ter o primeiro contato com outro país, com outro território. Provavelmente, dependendo do país, tem até musiquinha especial e tudo. Mas no voo longo, como ela está dizendo, não vai demorar muito para que você enjoe. Porque decolou, passou acima das nuvens, não tem mais nada para ver. É verdade. Então são... Aí tem o nascer do sol, tem o pôr do sol que é maravilhoso. Parece um monte de algodão doce rosinha. Mas enjoa. Então são 5 minutos de decolagem, 5 de pouso e aí acabou. Então essas são, por exemplo, algumas novidades de 2025, a possibilidade de você pagar passagens mais baratas, justamente pela ausência de bagagem. E é importante que você se atualize sobre os voos, sobre os aeroportos. Existem muitos aeroportos novos, é importante que você conheça os aeroportos que estão acabando de surgir e estar informado sobre as alterações que as empresas fazem. Como ela falou, as empresas estão sempre alterando aeronaves, modelos de passagem, inclusive portões e a forma com que elas vão fazer o atendimento para que você embarque no avião. E também países costumam estar sempre mudando regras de imigração, é importante que você entenda essas questões. Temos um caso bem próximo aqui de alguém que sempre trouxe comida da Europa e aí de repente trouxe um montão de comida e a polícia prendeu tudo no Brasil porque a lei simplesmente mudou. Receita Federal, né? Então é importante que você esteja atualizado. Se precisar de dicas, comenta aí, a gente vai poder tentar trazer experiências e atualizações de aeroportos. E aí, independente do aeroporto que você vá, possivelmente você vai se deparar com essas novidades, porque as coisas estão sempre em atualização. E é isso, se você gostou, deixa o seu like, comente, compartilha. E vamos descobrir como viajar nesse 2025 de avião e de preferência para outro país. Bye! Tchau!